Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos ver um pouco sobre os hinos. Na verdade, nós vamos ver especificamente sobre o hino de Vitória de Santo Antão, tendo em vista a importância dessa ferramenta como um elemento que apresenta um pouco da história e da cultura de um determinado local. A gente também vai entender como surgem, como se desenvolvem os hinos, como este elemento passa a ser utilizado, ou a partir de quando ele passa a ser utilizado, para representar, ou de forma representativa, sobre um lugar, tá bom? Então, nesta aula, que denomina-se Estudo Dirigido do Hino da Vitória de Santo Antão, a gente vai ver um pouco mais do que o hino da Vitória de Santo Antão. A gente vai entender como o hino é um elemento que faz parte da cultura de um povo e, sobretudo, a partir de quando isso passou a se dar. Vamos lá? Então, vejam só. O que é um hino? O hino, a gente pode falar que é uma ferramenta, que é um elemento cultural. Vale salientar isso, viu, pessoal? É um elemento da nossa cultura que surge como uma forma de expressão ali no finalzinho do século XIX, sobretudo quando os Estados-nações estão sendo instituídos. Então, o que é que pensa-se quando criam-se os hinos? Pensam que eles vão mostrar os feitos daquele lugar a que ele representa e, através disso, despertar em quem ouve o sentimento de pertencimento, de amor ao local que está sendo apresentado. Então, quando os hinos são pensados lá no século XIX, no finalzinho ali do século XIX, não tem uma data precisamente, mas século XVIII a gente vê, mas precisamente no século XIX, a gente observa que eles têm um interesse ufanista. E o que interesse é esse, professora? É o interesse de tratar a questão do pertencimento, da nacionalidade de forma exacerbada. Então, apesar de ser um símbolo cívico, ou seja, que faz parte dessa cultura da sociedade civil, ele tem que ser olhado como um elemento e não como algo que exceda ou que transpasse ou que passe, né, o limite do que é aceitável, porque quando a gente vai ver determinadas representações de hinos, seja em abertura de eventos oficiais como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, por exemplo, a gente vai ver que é introduzido em nós, desde pequenos, um sentimento um sentimento patriota que ele nos leva a criar, talvez, ou criar em certos casos, em certas medidas, algo que não existe, esse sentimento de que a pátria ou que a terra é um elemento apenas daquele povo que está ali, enfim. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vejam, o hino é um elemento importante, assim como a bandeira, assim como os monumentos físicos ou não, tudo faz parte da nossa memória coletiva, sendo parte da cultura, mas eles são apenas símbolos. Isso não quer dizer que ele tem que despertar na gente um desejo exacerbado de apresentar com aquilo como algo que apenas nos pertence ou que é exclusivo e importante para nós. Entender e separar isso é um bom começo para a gente não entrar nessa ideia ufanista de que
aquele pedaço de terra nos pertence, e isso a gente criar um sentimento meio de xenofobia ou de ódio ao estrangeiro, ou a tudo que não ou a tudo que é diferente a nós, certo, pessoal? Então, inicialmente é isso, é um símbolo da cultura que trata os acontecimentos e os feitos de um lugar. O hino é isso, mas que tem que ser ponderado, tem que ser observado com atenção para não despertar sentimentos, por exemplo, de xenofobia, beleza? Então, o hino brasileiro, por exemplo, os hinos, né, nacionais, o que é que eles buscam apresentar? Eles tendem, a partir de um olhar de quem o criou, a apresentar um estudo sobre a sociedade que ele está representando, sobre os fatos, sobre a história cotidiana, figuras importantes daquele espaço. Então, os hinos dos países, das cidades, dos estados, eu trouxe até alguns exemplos aqui para a gente ver na prática como isso é colocado, tá bom? Então, a minha pergunta é, você conhece algum hino? Vocês sabiam que os hinos eles podem ser divididos por categorias? Então, existem hinos nacionais, estaduais, existem hinos de cidade, existem também, inclusive, hinos de clubes, hinos artísticos. E por que eu estou falando isso? Porque é necessário a gente saber que essa divisão e que existe essa nomenclatura para a gente poder saber de qual hino nós estamos falando, não é? Então, a gente agora vai conhecer alguns, ou apresentar antes de chegarmos no hino de Vitória. Olha, estamos no estado de Pernambuco, né? O estado de Pernambuco, ele tem um hino que trata sobre os seus feitos, né? Eu destaquei esse trecho aí porque ele é muito conhecido, mas não apenas por isso. Porque nesse trecho em específico, a gente consegue observar aquilo que eu falei anteriormente, ó, sobre o destaque da sua história, das características desse estado. Observem aí nessa segunda estrofe, onde ele aponta: salve, ó terra dos altos coqueiros, de belezas soberbo estendal, Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal, imortal. Se você observar nesse trecho em destaque, a gente consegue observar uma característica da geografia do lugar, onde ele apresenta os coqueiros como um lugar, né, onde tem bastante coqueiros. Aí a gente consegue ver também a questão da história, porque quando ele fala sobre a Nova Roma, ele está remetendo aos diversos acontecimentos ou embates políticos, os embates, as batalhas que se travou aqui nesse espaço. Então, isso aí, quando a gente está fazendo o estudo dirigido de hinos, a gente vai observar essas características que nos remetem a como aquele lugar, ao longo do tempo, ele foi se estabelecendo. O hino nacional brasileiro, que todos devem conhecer, eu trouxe só um trechinho, porque, como vocês sabem, ele tem várias estrofes, e tem uma característica interessante desse hino, viu? Todo o hino é construído em forma de poesia e logo depois é que ele é musicado. Então, quando vocês estiverem ouvindo o hino nacional brasileiro, vocês podem observar que em diversos momentos a gente consegue sentir essa questão da poesia, da literatura em si, de forma muito mais próxima do que em qualquer outro hino. Então, quando a gente observa que o sentimento emotivo que esse hino desperta, aí a gente vai ligar também a construção poética que ele foi estruturado, mas não apenas pela sua construção poética, e também a mensagem que ele quer nos passar. Então, nesse trecho aí em destaque, vocês conseguem observar um traço da nossa história. Quando no início ele diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas.
o que é que se ouve do Ipiranga às margens plácidas? Esse trecho está ligando-se a um fato histórico que é a independência do Brasil em 1822. Então, lembra que eu disse lá atrás no começo, os hinos vão tentar trazer para o centro de observação essa questão dos fatos históricos daquele lugar que ele está apresentando. Então, ouviram de quem? De Dom Pedro I, quando ele proclama a independência do Brasil de Portugal em 1822. De um povo heróico, o brado retumbante, ou seja, ele vai exaltar esse feito dos brasileiros pela sua libertação, certo? Eu não vou me alongar, porque a ideia é que a gente estude ou entenda mais sobre o nosso hino, sobre o hino da cidade da Vitória de Santo Antão, que é tão bonito e trata de outras questões. Agora, para vocês verem outros exemplos, eu trouxe este hino, que é de um time aqui da cidade, o Veracruz Futebol Clube, e só para vocês observarem que cada hino ele tem uma característica diferente. Observe o hino do Estado de Pernambuco, o hino nacional brasileiro. Agora observem um hino de um clube. Cada um tem uma estrutura ou uma forma de representação diferente. Enquanto os regionais vão apresentar a história, as características daquela região, daquele estado em si, o nacional vai apresentar como um todo. Já os de clube, como esse aqui, por exemplo, vai apresentar ou vai tentar despertar em quem ouve o sentimento não de pertencimento, mas de interesse e envolvimento para aquilo que ele está querendo representar. Nesse caso aqui em específico, o time de futebol. Mas podia ser de uma agremiação, podia ser de uma liga, enfim. Não tem limite. Cada hino vai ser estruturado de acordo com o que ele está querendo apresentar. De clubes tem uma estrutura, de estados outra, de países outras, é isso que eu estou querendo dizer. Então, nesse hino, ele já começa a destacar as cores do time. Então, o vermelho é fogo, é luz, o preto no jogo seduz, o branco é paz e amor, é o tricolor, é o Veracruz. Então, na primeira estrofe, ele aí já resume para quem está ouvindo ou para o leitor o que ele está querendo apresentar. Ele não vai destacar nenhum feito do Veracruz no sentido de espaço geográfico, que não existe, é um time, é um clube. Entenderam isso aí, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês, porque agora a gente vai ver um pouquinho do nosso hino. Além disso, eu queria que vocês prestassem atenção na letra e na música e o que ele está querendo representar. Vitória, o nome Deus somente encerra o desejo maior que tem o povo. Quando eu ouço teu nome, ó minha terra, sinto as veias a flor de corpo novo. Entre as tuas irmãs de maior glória, apareces risonha e sobrancelha, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. Nesse trecho em destaque, a gente consegue observar que o hino da cidade da Vitória de Santo Antão, ele já começa a apresentar ou a destacar esse sentimento de pertencimento, ou a ideia por trás dele, quando o Teixeira de Albuquerque, que é o poeta que o escreve, ele vai tentar transparecer para quem está ouvindo, para quem está lendo, é esse desejo ou essa ideia de olha o lugar onde eu pertenço,
como ele é mágico, como ele remonta os meus sentimentos mais profundos. Porque isso fica bem claro quando ele diz: Vitória, o nome teu somente encerra o desejo maior que tem um povo. Qual o desejo maior que tem um povo? Vitória. Ser vitorioso, seja no que for. Então, ele já começa a traduzir para a gente, ou na gente introduzir, esse sentimento de pertencimento. Porque a gente está num lugar que tem essa naturalidade ou essa predisposição para a vitória. Então, ó, quando eu ouço o teu nome, ó minha terra, sinto as veias arfando em corpo novo. Ele brinca com a linguagem para mostrar para o leitor, para quem está ouvindo, como aquele lugar ele tem algo diferente. Ele trata de uma maneira diferente quem está ali. Ou quem está ali tem essa ideia de um lugar especial. Então, não esqueçam que alguns hinos são feitos em forma de poema. Quem escreve o hino da cidade da Vitória de Santo Antão é um poeta chamado Teixeira de Albuquerque. Logo, essa ideia de brincar com figuras de linguagem para falar é típico dos poetas, sabe, pessoal? Então, com relação ao destaque do espaço, a gente pode observar nessa segunda estrofe aqui, ó. Ele fala: entre as tuas irmãs de maior glória, apareces risonha e sobranceira, escrevendo um capítulo da história de nossa amada terra brasileira. O que é que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar justamente, ó, através do não dizer, que ele também diz sem dizer, quem são as irmãs de maior glória. São as cidades mais importantes do nosso estado. Então, a gente pode dizer que ele estava aí destacando Recife, Olinda, talvez, não está claro para a gente, mas a gente sabe que ele está destacando que Vitória aparece entre as cidades mais importantes e através dela também se escreve um capítulo dessa terra que é o Brasil. Aí, do ponto de vista, ou destaca-se também os aspectos geográficos, a gente consegue observar isso no nosso hino. Vejam, no Monte das Tabocas deu-te norte, de Fernandes Vieira grande fama, e o feito de Mariana em gente forte atende a voz da pátria que ele chama. O que é que nessa estrofe a gente consegue observar? Monte das Tabocas, um espaço importante de que na história do Brasil, que é quando se dá a expulsão dos holandeses, lá em 1645, através do comando de João Fernandes Vieira, que é um dos insurreitos, importante também nesse levante, e ele destaca a figura de Mariana. Que Mariana é essa, então, professora? Mariana Malha. Quem é de Vitória e sabe, o centro comercial da nossa cidade se dá ali, na Avenida Mariana Malha, que é uma das mais extensas também. E por quê? Porque Mariana Malha foi uma figura de destaque no Brasil, no Segundo Império, quando ela se alista para ir à Guerra do Paraguai. Então, ela vem para o hino, assim como João Fernandes Vieira, como figuras que trouxeram, que traçaram dentro da história de Vitória de Santo Antão, acontecimentos importantes. João Fernandes Vieira, por ter sido um dos responsáveis pela insurreição pernambucana e pelo levante que se dá aqui em 3 de agosto de 1645, e Mariana Malha, por ter sido a primeira mulher a se alistar aí uma guerra, que seria a Guerra do Paraguai, lá em 1869. Nessa outra estrofe, a gente pode destacar a questão da flora, quando ele diz: os campos teus floridos azulados repetem pela aurora e no sol posto o grito de teus filhos denonados que nos legaram o dia 3 de agosto. Ó, mais uma vez, o 3 de agosto ele se destaca
por ser um dos movimentos mais importantes do ponto de vista, ou um dos movimentos importantes políticos aqui na nossa cidade, porque é a partir desse entrave dia 3 de agosto no Monte das Tabocas que Vitória vai entrar para a história do Brasil, como o primeiro lugar em Pernambuco a se dar a expulsão efetiva dos holandeses, ou o primeiro fracasso dos holandeses aqui na capitania de Pernambuco. E os filhos teus cantando noite e dia, bem como outrora os bardos do Tabor, vão levando braçados de alegria para enfeitar Vitória o teu valor. Nessa estrofe, a gente já consegue observar que ele tenta despertar no leitor, ou naquele que ouve, esse sentimento de pertencimento, assim como na primeira estrofe eu apontei, lembram? Ele vai mostrar para o leitor como é importante estar ali naquele lugar, a representação que é fazer parte daquele espaço. Então, ó, a última estrofe, ele vai ser mais incisivo ainda. Ele diz assim: e se um dia o rincão pernambucano precisar do meu sangue em teu favor, darei altivo como um pelicano e destemido como lutador. Qual o destaque que a gente pode dar para isso? A gente pode compreender que nessa releitura de ser e pertencer a um lugar, o que o nosso hino, o hino da cidade da Vitória de Santo Antão, tende a apresentar é de que é uma cidade de glórias, uma cidade de um povo guerreiro, de um povo lutador, e é importante exaltar isso. Isso aqui, o hino, é a ideia de que, a partir da minha interpretação eu tenho, de que o nosso hino, ele tem a apresentar. É um elemento importante, uma ferramenta para a gente conhecer o nosso espaço e valorizar, porque a gente só, independente de sentimento nativista, não, ufanista, é importante a gente utilizar esse elemento como algo que dá valor à nossa existência. Não, nada exacerbado, mas que significa de modo... Porque a gente só dá valor àquilo que a gente conhece e àquilo que a gente ama. Então, o hino é um elemento que nos ajuda a despertar esse sentimento de pertencimento, sabe? Então, alguns destaques aqui que a gente pode dar, que foi falado, a questão do espaço geográfico do Monte das Tabocas, a figura de Fernando Vieira e Mariana Malha. Eu coloquei aqui até a imagem de Antônio Dias Cardoso, pessoal, que foi um dos importantes insurreitos na Batalha das Tabocas. O destaque para a questão da flora aqui, para essa questão que ele usa a figura de linguagem da natureza, para nos falar do dia 3 de agosto, que é um dia importante no nosso calendário. Esse sentimento de pertencimento, né? De dizer, olha, pode vir alguém de qualquer parte de Pernambuco e que um vitoriense, um filho desta terra, ele vai ajudar ou vai estar sempre predisposto a ajudar, porque está no espírito desse povo a luta, ou ser um destemido lutador, mas no sentido de que ser bravo, sabe? É isso que ele quer apresentar na minha releitura. Então, pessoal, nessa aula a gente quis apontar esse traço importante da nossa cultura, que são os hinos, para que vocês entendam que eles podem sim ser utilizados de maneira bem saudável e sem nem nada que exceda o limite do aceitável. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que nas próximas aulas a gente se encontre e veja um pouco mais sobre outros assuntos relacionados à história também.